Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre os direitos do cidadão que tem contato acidental com o vírus HIV, causador da AIDS. Quem passa por esse tipo de situação tem direito a atendimento médico de urgência. Saiba como funciona a validação de casamentos realizados fora do país. Conheça o trabalho realizado pelos juízes que atuam em comarcas de vara única. Eles são responsáveis por atender a todas as demandas que chegam ao judiciário local. Pais que não participam da criação dos filhos podem ser acionados na justiça. Entenda como a lei trata o abandono afetivo. O JQ traz também decisões judiciais que foram destaque no Estado e explicações sobre o universo jurídico, para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora! Realizar uma cerimônia de casamento em um país estrangeiro faz parte dos planos de muitos casais. Mas quem deseja oficializar o matrimônio fora do Brasil deve ficar atento, viu? O Código Civil estabelece um prazo para registrar a união. Entenda na reportagem. Apesar de ser brasileira, a Cíntia mora há quase 10 anos fora do país. Em 2010, ela se casou com um francês numa cidade no norte da França. E olha que, segundo ela, existe uma diferença muito grande entre o casamento francês e o brasileiro, viu? A gente tem um prazo de até 30 dias antes do casamento de entregar um dossiê, né, com todos os meus documentos pessoais, o meu marido, mas também o que eu acho que é o principal, que é o formulário que especifica qual que é o regime de matrimônio que o casal opta a fazer naquele momento, né? Então, a partir dali, você sabe o que cada regime implica, né, em termos de direito e deveres. E uma vez que você faz essa opção, o casamento é celebrado pelo prefeito, que lê diante de todos os seus convidados quase que foi a opção que o casal fez. Eu acho que isso é muito explícito na França, porque houve já vários problemas. Eu acredito que existe um eco aqui no Brasil sobre a mesma problemática, de que pessoas que se casavam, principalmente estrangeiros que se casavam e que não conheciam, né, as leis locais. Então a coisa é bastante explicitada, inclusive durante a cerimônia. Em 2011, ela fez uma cerimônia para amigos e parentes aqui no Brasil, mas sem valor legal de união civil. E hoje ela pensa na possibilidade em registrar o casamento aqui no país. Eu moro fora do Brasil já tem quase 10 anos e eu sinto essa necessidade de manter as grandes decisões que eu tomo no outro país, que elas têm algum impacto aqui. Eu sou daqui, minhas raízes estão aqui, minha história está aqui. Eu acho que é importante o meu casamento também ser reconhecido aqui, né? Então são dois processos diferentes. Mas claro, eu quero muito fazer isso. Sobretudo depois do nascimento do meu filho, né? Eu acho que isso engrandece ainda mais essa urgência. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o casamento em outro país é válido e legítimo aqui no Brasil. Mas para ter efeito jurídico, ele precisa ser registrado em algum consulado brasileiro e transcrito num prazo de 180 dias em algum cartório de registro civil na cidade do matrimônio. Mas, segundo esse advogado especialista em direito internacional, os noivos precisam ficar atentos ao regime de bens. Nós temos, basicamente, os mesmos tipos de regime de bens em vários países do mundo. Ocorre que nós temos no Brasil o chamado regime legal, que é a comunhão parcial, ou seja, se o casamento for celebrado no Brasil e não houver a celebração de um pacto antenupcial, se as partes não dispuserem como o patrimônio será dividido, se não celebrarem por instrumento próprio essa divisão, essas regras, aí vai valer o chamado regime legal de bens, que é o da comunhão parcial. Ainda segundo o advogado, o cônjuge que omitir o casamento no exterior e casar com outra pessoa aqui no Brasil pode responder por 2 crimes. Primeiro, falsidade ideológica, pela alegação falsa que ela acabou fazendo. Segundo, nós temos aí o crime de bigamia, também previsto no Código Penal. E nós temos que lembrar que, para efeitos civis, esse segundo casamento, tendo em vista que houve a omissão da informação com relação à manutenção do primeiro casamento, que não foi rompido pelo divórcio, que esse novo casamento será nulo.
De acordo com o IBGE, entre 2016 e 2017, houve uma redução de 2,3% no número de casamentos. Enquanto isso, o número de divórcios teve um aumento de 8,3%. Bom, e se você pensa em casar, seja no exterior ou no Brasil, é primordial seguir a legislação. O indivíduo se casa no exterior e acha que esse casamento não tem validade aqui. Outras vezes ele sabe que tem a validade aqui, mas ele acha que a validade é automática, que todos os efeitos serão automáticos e seguirão o casamento que já é celebrado no exterior. E muitas vezes, anos depois, quando eles vêm residir no Brasil ou já residissem no Brasil, numa questão de sucessória, né, havendo a morte de um dos cônjuges, esse casamento ele não terá o trâmite normal com relação ao reconhecimento automático da questão sucessória. Se você acompanha ou já acompanhou um jogo de futebol, provavelmente presenciou alguma decisão tomada pelos árbitros baseada na regra do impedimento. Você sabia que o termo também é aplicado no universo jurídico? Veja só. Impedimento significa proibição, não deixar alguém fazer algo. Impedir, atrapalhar. Impedimento é uma ação, né, que às vezes as pessoas impedem a outra de fazer, ou alguma outra coisa a mais que a gente não pode fazer. Ela não deixa você fazer algum tipo de ato, né? Impedimento é uma circunstância objetiva prevista no Código de Processo Civil, que impossibilita um magistrado de atuar em determinadas causas por razões legais ou pessoais. São exemplos: o fato de ser parte na demanda ou ter atuado no processo anteriormente como defensor, advogado ou promotor. E no próximo bloco, Justiça em Questão mostra como é o trabalho dos magistrados que atuam nas comarcas de vara única. Eles são responsáveis por analisar todos os tipos de processos que chegam ao judiciário local. Voltamos em instantes. Julgar processos criminais e casos relacionados ao direito de família, direito de sucessão ou, por exemplo, do consumidor. Essa é a realidade dos juízes que atuam em uma comarca de vara única. Eles são responsáveis por analisar todas as demandas que chegam à justiça local. Nossa equipe foi até Carmo do Rio Claro para conhecer e entender como funciona a gestão de uma comarca de vara única. Um fórum, um salão do júri, um juiz e todos os tipos de processos. Assim funciona uma comarca com vara única. A comarca de entrância inicial, de regra, hoje na Lei de Organização Judiciária de Minas Gerais, são aquelas de um único magistrado, ou seja, uma chamada vara única, né? Onde o juiz é uma espécie de clínico geral, certo? De todos os assuntos que ele vai trabalhar naquela comarca. Fomos conhecer de perto o funcionamento de uma vara única. Visitamos Carmo do Rio Claro, no sudoeste de Minas. A comarca é composta também pelo município de Conceição da Aparecida. O clínico geral aqui é a juíza Ana Maria, que estuda diariamente para lidar com os mais variados casos. Então nós temos que saber um arcabouço de matérias e estudar muitas vezes isso em cima da hora, porque chegam casos diversos para nós. No Fórum de Carmo do Rio Claro, as tarefas envolvem escuta de testemunhas, emissão de despachos, realização de audiências e sessões do Tribunal do Júri, quando necessário. O trabalho é executado por uma equipe que soma um assessor, 12 servidores e aproximadamente 20 contratados. Além dos processos, o juiz da comarca de vara única também cuida da gestão. O juiz é o chefe imediato dos funcionários. Aqui nós temos quase 40. E a escrivã é a chefe imediata. Então, nós temos que ver sobre férias de servidor, quando há atrito de férias, quando tem dificuldade de relacionamento. Uma comarca de vara única lida com diversas matérias do direito. Aqui em Carmo do Rio Claro, a equipe do Fórum trabalha ainda sobre o acervo de processos físicos e com o acervo do processo judicial eletrônico, implantado na comarca em maio de 2019. Com tanta demanda, foi preciso dividir o trabalho em 4 sessões: a repartição criminal,
a Cível, Juizado Especial e Sejusc, sendo que a Cível é a que mais chama atenção, pois recebe casos de destaque. O caso envolvia adoção, que havia uma criança pequena, uma menina por volta de 3 anos, e ela tinha sido muito negligenciada pelos pais. A mãe sumiu e o pai ficava bêbado nas ruas, e ela foi encontrada em total penúria, né? Doente, desnutrida. Então, essa criança foi colocada para um tio, cuidar, um tio paterno. Mas quem auxiliava muito esse tio era a esposa dele. E a esposa dele ficou doente. E sem nós sabermos, eles entregaram para um casal no interior de São Paulo. E a criança ficou numa situação irregular. Marcos e Evone queriam ser a nova família da pequena Maria Heloísa. Eles não imaginavam que uma juíza que cuida de tantos casos diferentes pudesse ter um olhar tão atencioso. Porque aí até eu fui surpreendida, vai ser uma juíza, ter um coração igual, ela emocionou junto com nós, com a história, tudo. Ela falou assim, um dia ela falou assim, essa aqui vai ficar para a história. A minha carreira, até o dia da mulher, essa aqui é a minha história. Ficou marcado na história de todos os envolvidos. Essa foi a maior marca da minha carreira, porque nós pensamos assim, aqui existiu o abrigo, tem um abrigo, a Casa Lar, mas por mais que exista, a criança precisa de um papel de pai e mãe. Foi seguindo esse pensamento, se abrindo para as histórias das pessoas, que a juíza transformou a vida do casal. E está no caminho certo. Eu diria a um novo magistrado que esteja chegando na sua unidade judiciária que o que ele mais precisa ter é ser um bom ouvinte, ser um bom espectador, entender as culturas do lugar. Eu acho que isso não se aprende, não é? Isso não tem uma regra para isso. Mas você tem como aprender convivendo com as pessoas. A magistratura e as comarcas de entrância inicial proporcionam situações das mais interessantes e mais ricas para o magistrado. E chegou a hora de responder mais uma dúvida dos telespectadores no quadro Seu Direito. Hoje vamos responder o Jesus Souza Júnior, que deixou uma mensagem no nosso canal no YouTube. Olha só, ele pergunta: um veículo pode ser penhorado para pagamento de dívidas? A juíza Beatriz Junqueira Guimarães tem a resposta para essa dúvida. Olha só. O veículo pode ser penhorado para pagar dívidas ou de uma empresa ou de uma pessoa física. Para isso nós precisamos do CPF ou do CNPJ, para que através de um sistema eletrônico chamado Renajude, nós possamos passar essa ordem ou para o Detran ou para um outro órgão que proceda ao bloqueio do veículo, tanto de venda quanto de circulação. Após isso, é expedido o mandado de penhora para que o oficial de justiça procure o veículo no local indicado e nos informe o valor e formalize a penhora. Caso isso não ocorra, nós temos que aguardar ou indicar um novo endereço do veículo ou que ele caia em alguma blitz para que seja recolhido ao pátio do Detran. E você gostaria de ter sua dúvida respondida no Justiça em Questão? Envie a pergunta para o nosso e-mail justiçaemquestão, tudo junto e sem acento, @tjmg.jus.br ou pelo WhatsApp 31 98462 1532. Você também pode deixar seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Conheça agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. Acompanhe o giro de decisões. Um buffet de Caxambu vai receber R$ 15.500 pelo serviço prestado em uma formatura. A empresa que fez a contratação do buffet não pagou a parcela final devida, alegando que faltou comida durante o evento e que não havia funcionários suficientes para servir os convidados. As testemunhas ouvidas no caso, no entanto, negaram a falta de comida. A decisão de primeira instância foi confirmada pela 10ª Câmara Cível, que determinou que a empresa contratante faça o pagamento.
Por determinação da Justiça, o Banco do Brasil vai indenizar um cliente em R$ 3.000 por danos morais. O consumidor teve um saque realizado por terceiros em sua conta. A decisão reforma parcialmente a sentença da comarca de Juiz de Fora, que inocentava o banco. No recurso ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o cliente alegou que a instituição não colaborou com as investigações, deixando de fornecer imagens do circuito interno. Além disso, afirmou que o saque realizado estava acima do valor limite do cartão. Para o relator do caso, o desembargador Pedro Aleixo, o cliente do banco enfrentou uma situação que extrapola a normalidade. Por isso, deve ser indenizado. Um motorista vai ser ressarcido em R$ 26.000 pela Zurich Minas Brasil Seguros. O valor corresponde aos gastos do cliente com o reparo de 2 veículos que se envolveram em uma batida. Segundo o cliente, seu contrato previa a cobertura para ele e seus 2 filhos com menos de 25 anos. Porém, quando um dos filhos se envolveu em um acidente, a seguradora se recusou a arcar com os custos sob a alegação de que o contrato foi celebrado a partir de informações inexatas. Após a análise da 10ª Vara Cível de Belo Horizonte, a Justiça entendeu que a seguradora era responsável pelo pagamento. A Aviação Gontijo terá que indenizar em R$ 50.000 uma mulher que perdeu o filho de 5 anos em um acidente em 2011 na comarca de Governador Valadares. A mulher também receberá, durante um período, uma pensão mensal no valor de 1/3 do salário mínimo. No acidente, o ônibus da empresa atingiu a bicicleta onde estava a mãe e filho. O garoto, transportado na garupa, faleceu em decorrência da queda. Em sua defesa, a Gontijo alegou que a mãe da vítima não usou a faixa destinada aos ciclistas e que levava uma garrafa de vodka, o que indicaria que estava alcoolizada. O juiz que julgou o caso afirmou que a mãe teve culpa concorrente por não usar a ciclovia. As provas contidas no processo mostraram que a garrafa estava com o lacre intacto e que o ônibus trafegava acima da velocidade permitida. Pessoas que têm contato acidental com o vírus HIV, causador da AIDS, têm direito a atendimento especial de emergência. Entenda no próximo bloco como funciona esse serviço. Você está assistindo ao Justiça em Questão. É preciso que um pai saiba que não basta pagar prestação alimentícia para dar como quitada a sua obrigação. Com esse entendimento, a 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça Mineiro condenou um pai a indenizar seus 2 filhos em R$ 120.000 por abandono afetivo. Em entrevista à repórter Silvana Monteiro, o desembargador Evandro Lopes da Costa explicou como a lei trata a questão do abandono afetivo. Muito obrigada por nos receber, desembargador. Existem várias decisões nesse sentido no Brasil e aqui em Minas também, mas não existe uma lei específica. Qual é a norma legal que os senhores usam para embasar essas decisões? Primeiramente, quero dizer que é um prazer em recebê-los aqui. E com relação às normas, existem várias normas que permitem fundamentar essas decisões. Podemos citar aqui como exemplo o artigo 227 da Constituição Federal, o artigo 186 do Código Civil, que diz que quem por ação ou omissão comete um ato ilícito é responsável e tem que arcar com as consequências. Podemos citar também o próprio Estatuto da Infância e da Adolescência. Bem, desembargador, que tipo de conduta caracteriza o abandono afetivo? O abandono afetivo, ele se caracteriza porque tanto o pai como a mãe têm obrigação de cuidar dos seus filhos. E esse cuidar não quer dizer só sobre o aspecto material, ou seja, de pagar pensão. Esse cuidar diz respeito a dar condições sociais para que o filho cresça num ambiente salutar, tanto emocionalmente como fisicamente. E a partir do momento que o pai ou a mãe abandona esse filho à própria sorte, ele, consequência, vai sofrer abalos psicológicos. E aí, em sofrendo esses abalos psicológicos, gera o direito à indenização. Cuidar dos filhos é uma previsão constitucional. No entanto, o amor não é um sentimento obrigatório. Então, por que um pai pode ser condenado por deixar de amar alguém? Na verdade, eu volto a ressaltar e a dizer, não se condena aqui
a obrigatoriedade de amor. Se condena aqui, o que se está buscando é a obrigação de cuidar, de dar ambiente propício ao seu filho, a um menor crescer de forma emocional e física adequadamente. A partir do momento que um pai abandona o filho, deixando que ele tenha um crescimento e tenha um abalo psicológico, um crescimento irregular, sofrível, ele tem que responder por isso. Sei. O filho que se sente abandonado afetivamente tem um prazo para recorrer à justiça para solicitar essa indenização? Neste caso específico, ele está buscando aqui uma indenização. Então, nós vamos verificar o prazo de prescrição dessa indenização. Via de regra, são de 3 anos. Ressalvo, no entanto, que enquanto o menor tiver menos de 18 anos, há aí uma suspensão dessa prescrição. E o prazo de 3 anos, então, correrá a partir do momento que ele atingir a maioridade. A AIDS é a doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de enfermidades. Ao contrário do que acontece no caso de contaminação por outros micro-organismos, o corpo humano não consegue se livrar do HIV. Isso significa que quem contrai esse vírus será portador dele para sempre. E para buscar reduzir o risco de infecção, quem tem contato com o vírus tem o direito a atendimento médico de urgência. Entenda só. De acordo com o Ministério da Saúde, quem se expõe ao vírus HIV tem direito a atendimento de urgência na rede pública de saúde. Pessoas nessa situação precisam receber um tratamento conhecido como PEP, profilaxia pós-exposição. Não importa se o contato com o vírus decorreu de acidente de trabalho, sexo sem proteção ou violência sexual. Não, o atendimento de PEP ele é considerado de urgência. O ideal é que a gente comece o tratamento profilático, ou seja, preventivo, até 1 hora após a exposição. E a gente pode ainda instituir esse tratamento até 72 horas, no máximo, após o evento exposição. A gente já sabe, baseado na literatura médica disponível, que após as 72 horas, o tratamento perde eficácia. Esse tratamento é uma combinação de medicamentos antirretrovirais. Eles são também utilizados para o tratamento da infecção pelo HIV. E na PEP, ele é utilizado por 28 dias após o evento exposição. A PEP é uma combinação de 3 medicamentos. São esses aí. A médica infectologista explica como o tratamento funciona no organismo. O medicamento da PEP é o mesmo medicamento que a gente usa para tratar a infecção pelo HIV. E o mecanismo de ação dele é bloquear a multiplicação do vírus. No caso da PEP, o que a gente consegue fazer é, antes mesmo que esse vírus comece a se multiplicar no sangue da pessoa, na corrente sanguínea, o medicamento bloqueia essa multiplicação viral e impede que essa pessoa seja infectada, mesmo que ela tenha tido contato com o vírus. E a médica faz um alerta: quanto mais rápido se iniciar o tratamento, mais eficiente ele será para combater o vírus no organismo. A rapidez com que essa pessoa procura o serviço de saúde é o ponto mais importante da PEP, É considerado um atendimento de urgência, ela vai ser priorizada, é claro, resguardado, as devidas proporções, em relação à urgência, mas o ideal é que a gente comece, de fato, esse tratamento 1, 2 horas no máximo após a exposição. Aqui no estado de Minas Gerais foram entregues no ano passado 6.000 medicamentos, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Neste ano, o número aumentou. Segundo a Secretaria, foram mais de 6.800 medicamentos distribuídos na rede pública. Todos os medicamentos são comprados pelo Ministério da Saúde, pelo Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, e são disponibilizados em algumas unidades hospitalares que realizam o primeiro atendimento para profilaxia pós-exposição. É todo gratuito e após a retirada desse medicamento, o usuário continua o acompanhamento clínico e sorológico com exames laboratoriais no serviço de assistência especializado. Segundo ela, o medicamento ainda não está disponível em todos os municípios do estado. A gente hoje tem 133 portas de entrada disponíveis no estado. Em todas as regiões de saúde tem um atendimento, mas infelizmente não temos em todos os municípios porque é difícil
a logística de medicamento para 853 municípios. Para ela, desde que o medicamento foi oferecido pelo SUS, as pessoas têm se informado mais. A gente acredita que a informação tem chegado mais e as pessoas estão usando mais os métodos preventivos disponíveis na rede. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições do programa pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou visite nosso canal no YouTube, comente, proponha temas e participe do programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.